como falei para vocês ontem, o deputado federal Marcel Van Hatten, ele é alvo de uma investigação da Polícia Federal por conta de críticas que ele fez a um delegado da Polícia Federal. O assunto não repercutiu nada bem no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, prestou solidariedade ao Van Hatten, inclusive já disponibilizou a Procuradoria Parlamentar para auxiliar o deputado na sua defesa, no acompanhamento do processo, e outros parlamentares, colegas do Van Hatten, também se manifestaram nas redes sociais dando apoio ao parlamentar. Matheus, coloca por gentileza aí o tweet da Rosângela Moro, para a gente mostrar um pouco esse movimento, dizendo o seguinte, né? Quando até a imunidade parlamentar garantida pela Constituição é ameaçada, sabemos que a liberdade de expressão de todos está em risco. Minha solidariedade ao deputado Marcel Van Hatten. Eu conversei com o Van Hatten mais cedo, né, falando justamente sobre esse caso. Então, Matheus, por favor, solte a entrevista com Marcel Van Hatten. E agora vamos falar sobre um assunto importantíssimo para a nossa república, que é a imunidade parlamentar. Eu estou aqui com o deputado Marcel Van Hatten para a gente falar sobre uma situação muito estranha, para dizer o mínimo. Porque o parlamentar ele está sendo alvo, melhor dizendo, de uma investigação do Supremo Tribunal Federal, conduzida pelo Flávio Dino. Inclusive, nós falávamos sobre isso no programa de ontem, pelo fato de ele ter se manifestado na tribuna da Câmara dos Deputados. Deputado Marcel Van Hatten, por favor, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Imagina, a satisfação estar contigo no ar, Wilson, parabéns pelo teu trabalho aí, pelo trabalho incansável de verdadeiro jornalismo, né, de fiscalização e de exposição do que acontece nos meandros do poder aqui em Brasília. Deputado, e para você que nos assiste nesse momento, meu amigo, minha amiga, eu quero que você tire as suas conclusões. O deputado federal passou a ser alvo do STF após esta declaração. Matheus, coloca por gentileza aí o pronunciamento do deputado Marcel Van Hatten. Flávio Dino, ministro do STF, diz ele que, em tese, em uma primeira análise, os fatos podem ultrapassar as fronteiras da imunidade parlamentar. E, inclusive, diz que eu poderia estar cometendo crime contra a honra ao chamar um covarde de covarde, um bandido de bandido, porque é isso que um policial federal é, ao atuar à margem da lei, como faz sim Fábio Álvares Chor, que cria sim relatórios fraudulentos para, por exemplo, manter preso Felipe Martins ilegalmente, sem fundamentação. Em que se baseia essa tese de Flávio Dino? É na ditadura chinesa? Na ditadura cubana? Na da Coreia do Norte? Então, foi isso que suscitou, foi essa declaração que suscitou a abertura de um inquérito, de uma investigação contra o deputado Marcel Van Hatten. Deputado, a pergunta que eu lhe faço é muito simples. Imunidade parlamentar virou coisa do passado? Pois viu, isso aí é algo que se discutiu, inclusive, durante o período da ditadura, né? E tanto é que acabou levando a uma série de reações, e não só da ditadura mais recente, mas de outras que já tem no mundo todo, e que aconteceram no passado, ou que ainda estão em vigor, porque a população precisa ter, por meio dos seus representantes eleitos democraticamente, a tranquilidade de que a sua opinião vai ser expressada numa tribuna sem nenhum tipo de censura. E não é mais o que nós temos hoje no Brasil. Você faz a pergunta e eu já te dou a resposta. Lamentavelmente, nós estamos enfrentando um período em que a imunidade parlamentar é coisa do passado, apesar de estar esculpida na Constituição, no artigo 53. Nós já tivemos a prisão do Daniel Silveira, um deputado federal, que fez manifestações por vídeo que não são do meu agrado, e certamente muitas pessoas discordaram daquilo que ele disse, mas outras, inclusive seus eleitores, podem muito bem ter concordado. E o fato de ele ser deputado federal deve dar-lhe o direito
de se manifestar da forma como de melhor convier. E, lamentavelmente, naquela vez, a Câmara mesmo confirmou a prisão de Daniel Silveira, contrariamente à nossa opinião do Novo. Nós votamos todos contrários, né, ainda que disséssemos claramente que tínhamos divergência com a fala, a postura e assim por diante. Agora, o que nós estamos vendo é, mais uma vez, um avanço sobre as prerrogativas parlamentares, mas dessa vez uma fala minha na tribuna da Câmara. Nunca tinha acontecido isso, nunca, na história do Brasil, nem na ditadura, de que um parlamentar fosse alvo de um processo judicial, de abertura, na verdade, de um inquérito que pode gerar um processo para uma investigação sobre eventual crime contra a honra por uma fala na tribuna. Se a gente não puder usar livremente a tribuna, sem medo de retaliação ou de perseguição, ela não serve. A tribuna da Câmara dos Deputados só serve se ela puder ser utilizada livremente. É para isso que nós somos eleitos deputados. E, lamentavelmente, mais uma vez, se testa o limite, não só da imunidade, mas da democracia brasileira. Mas eu espero que, ao final desse processo, nós sejamos vitoriosos e a sociedade brasileira celebre junto essa vitória. Pelo tamanho da solidariedade que eu tenho recebido, certamente há uma grande maioria da população que não concorda com esse tipo de censura e de intimidação judicial. Deputado, porque o que a gente vê hoje é que existe, de novo, existe nesse debate, existe uma diferença entre liberdade de expressão e, como utilizando aqui, acho que até o termo do ministro Alexandre de Moraes, libertinagem de opinião. Só que aí que vem outro detalhe. Uma coisa é você considerar que o parlamentar ele ultrapassou aquela margem da libertinagem ou não, do ponto de vista judicial. Outra coisa, como o senhor disse, é você estabelecer uma censura prévia. Então, pelo menos a minha visão nesse caso, deputado, me parece o seguinte: se o deputado, se o policial federal, se o delegado federal se sentir ofendido pela sua fala, ele tem recursos como ação judicial, enfim, calúnia, difamação, na justiça comum, como os próprios ministros do Supremo fazem quando se sentem ofendidos por falas de terceiros. Me parece que é que nem o caso, me parece que é como o senhor falou agora há pouco. Está mais com cara de intimidação por algo que o senhor tem falado, inclusive relacionado a um delegado que é responsável pelos inquéritos que miram o ex-presidente da República, do que necessariamente um pedido de indenização ou de retratação do delegado federal. De fato, deputado, isso pode colocar em risco até o exercício parlamentar, porque quando você estabelece uma mordaça no deputado, você passa a seguinte mensagem: olha, você não pode falar muita coisa, você não pode denunciar, você não pode utilizar a palavra. Então, me parece que isso pode, inclusive, sacrificar a atividade parlamentar no futuro, ou só acredita que ainda não? Não, sem dúvida que sacrifica a atividade parlamentar. E as opiniões do Alexandre de Moraes, na minha opinião, são execráveis. Eu acho elas horríveis. Agora, eu não quero proibi-las de circularem. Aliás, até para que as pessoas saibam que é uma opinião ruim. Agora, o que Alexandre de Moraes quer, ou aqueles que fazem censura, o que eles querem com a censura, é que só a sua opinião seja legítima. Só vale a opinião se for dele ou próxima dele. Se for uma opinião divergente, diferente, ela não presta. Ela tem que ser eliminada, inclusive por meio de censura prévia. E essa é a parte relacionada à opinião. Agora nós estamos falando de algo que, diferentemente de opinião, tem um outro viés, que é a capacidade de um deputado fazer uma denúncia. O que eu levei à tribuna da Câmara não foi uma opinião pessoal minha, foi uma denúncia. Denúncia de que há um delegado da Polícia Federal que se está utilizando o seu poder para abusar dele e, como disse na tribuna, confeccionar relatórios com duvidosa procedência, com documentos que são claramente ou apócrifos ou insuficientemente formais para consubstanciar um pedido de prisão, que foi o que aconteceu no caso Felipe Martins. E quando um deputado traz uma denúncia dessa tribuna e acusa um policial federal de descumprir o seu papel,
e diz na tribuna que a ação de um deputado federal que descumpre do seu papel é semelhante à ação de um bandido. E em vez de o deputado ter a sua denúncia ouvida e a Corregedoria da Polícia Federal ou os órgãos fiscalizadores concernentes tomarem uma atitude para averiguarem o que o deputado federal na tribuna, em vez disso, toda a estrutura é utilizada para perseguir o mensageiro. Nós temos uma situação em que deputados terão cada vez mais dificuldade, se essa for a tônica, se prevalecer essa decisão de que a imunidade parlamentar tem limite, cada vez mais deputados terão dificuldade em exercer o seu papel e também cada vez mais a corrupção e a criminalidade vão vencer no Brasil. Deputado, eu vou lhe fazer uma última pergunta, que talvez acho que é a pergunta que a nossa audiência se faz nesse momento. O senhor vai recuar dessa postura aguerrida de denunciar o que de fato precisa ser denunciado no plenário da Câmara? Não, muito antes, pelo contrário, e te agradeço a oportunidade da pergunta, porque eu tenho continuado e aumentado o tom das críticas, inclusive, porque é preciso demonstrar que isso não funciona comigo. Pode funcionar com outros, mas comigo intimidação não funciona. Pelo contrário, eu me sinto cada vez mais motivado a batalhar, a lutar contra esses abusos, contra esse absurdo. Entendo que a CPI do abuso de autoridade deve ser instalada, já devia ter sido instalada. Muitas coisas não teriam acontecido se ela tivesse sido instalada. O impeachment do ministro Alexandre de Moraes tem de acontecer e vou continuar tratando desse tema dos abusos internos que ocorrem na Polícia Federal para as instâncias concernentes. Vamos continuar trabalhando em cima desse tema e me parece que ele só adquiriu agora ainda mais publicidade. Essa história de basear em documentos completamente informais, não válidos judicialmente, um pedido de prisão que culminou em 6 meses de encarceramento de uma pessoa inocente como é o Felipe Martins, é um absurdo. E nós vamos até o fim para desvendar o que realmente aconteceu e quem eventualmente são, se há mesmo, os policiais federais envolvidos nesse crime de ordem internacional.